Olá pessoal, tudo beleza? Vamos comentar aqui as questões de trigonometria. Utilize um software para construir o gráfico de cada função. Em seguida determine o seu domínio, a sua imagem e seu período. Bom, utilizamos aqui o GeoGebra, né? Esta função y igual a 4 seno de x, verificamos que o domínio, você olha aqui no eixo 2x, o domínio são os números reais, né? É o conjunto dos números reais. A imagem você olha aqui no eixo dos y, ó. O mínimo que ele vai aqui é menos 4 e o máximo é 4. Então a imagem vai do menos 4 até 4. Ou a imagem é igual a y pertences reais, tal que menos 4 é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 4. O período é 2π radiano. Por que 2π radiano? Porque cada 2π radiano ele faz o mesmo, ele repete o movimento. Ó. Vamos começar aqui, ó. Começou aqui, vai, chegou aqui, ó. Aqui é 6,28. 6,28 2π radiano. Então cada 2π radiano ele repete aqui o movimento. Então o período é o que ele repete, né? O que ele repete, né? Então temos aqui a função 1 mais seno de x. Você veja que o domínio são os reais, né? Você olha aqui, não tem, ele tem continuidade em todos os, não tem aqui uma restrição, não tem restrição aqui, né? Então aqui o domínio são os reais. A imagem vai de 0 até 2, aqui o mínimo é 0 e o máximo é 2. Y pertence aos reais, tal que 0 é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 2. Então vai de 0 até 2 fechado, né? E o período também é 2π radiano. Você veja aqui, ó. Começar aqui até aqui, ó, 6,28, exatamente 2π radianos. Vamos voltar aqui, né, na C. Y igual a 2 seno de x sobre 4. Bom, você veja que o domínio também aqui é o conjunto dos números reais, né? A imagem, você veja que o mínimo aqui é menos 2, ele vai até 2. Então a imagem é y pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a y, né? Menos 2 é menor ou igual a y, e y é menor do que 2, menor ou igual a 2. Então vai de menos 2 até 2. E o período é 8π radiano. Você veja, vou começar aqui, até aqui, ó, 8, que dá 25, mas o que é? Cada π radiano é 3,14. 8π radiano é 8 vezes 3,14, que dá aqui, né? Esse movimento aqui dá 8π radianos. Beleza? Y igual a 2 cosseno de x. O domínio também aqui, ó, são os reais, o conjunto dos números reais. A imagem também ele vai do menos 2 até o 2. Y pertence aos reais, tal que menos 2 é menor. Menos 2 é menor ou igual a y. Y é menor ou igual a 2, né? Então a imagem vai do menos 2 até 2. E o período também aqui é 2π radiano. Você veja que vamos começar aqui. Ele faz um movimento exatamente em 2π radiano. 6,28 aqui que ele repete e começa de novo o movimento aqui, né? Então o período é 2π radiano. Y igual a menos cosseno de x. Você veja que o domínio também são os reais, né? O conjunto dos números reais. A imagem vai do menos 1 até 1. O mínimo aqui é menos 1 e o máximo é 1. Então y pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a y e y menor ou igual a 1. O período também aqui é 2π radiano. Você veja aqui, se eu começar aqui, por exemplo, a cada 2π radiano ele faz o mesmo movimento aqui, né? 6, aqui, ó, 0 até 6,28 aqui, né? 2π. O cosseno de x menos π sobre 3. Então o domínio aqui, ó, veja uma coisa, o domínio são os reais também. A imagem ele vai do menos 1 até 1. Y pertence a R, tal que menos 1 é menor ou igual a y e y é menor que 1. De 1, menos 1 até 1. Você veja que o período também é 2π radiano. Começando aqui, por exemplo, vai aqui até o 6,28, ele completa o movimento aqui, né? Ó, por exemplo aqui, ó, exatamente cada 6,28, cada 2π radianos. Determine o domínio da função y igual a raiz quadrada do cosseno de x mais π sobre 2. Com 0, ele está no intervalo aqui de 0, é menor ou igual a x mais π sobre 2 e x mais π sobre 2 é menor ou igual a 2π.
Você veja que a condição de existência é que isto aqui, veja uma coisa, o cosseno de x mais π sobre 2, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então isto aqui tem que ser positivo. Você veja que também o cosseno de x mais π sobre 2 tem que ser maior ou igual a zero. E tem que ser, você veja aqui, olha aqui, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então por cá nem vou contar, vou olhar só a partir daqui. Então o cosseno vai ser positivo, vamos supor, ele deu uma volta só aqui, ele vai ser positivo daqui até aqui, depois aqui não está no domínio, né? E depois começa o domínio aqui, ó, daqui até aqui. Então o domínio dele, x mais π sobre 2, x mais π sobre 2 tem que ser maior. Então é daqui até aqui, né? Ele tem que ser maior do que 3π sobre 2. 3π, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π, uma volta completa, né? Então, x mais π sobre 2 é maior ou igual a 3π sobre 2? Começa aqui. Isto mais isto tem que ser maior que isto. E x mais π sobre 2 tem que ser menor ou igual a π sobre 2. Ó, tem que ser aqui, menor do que isso aqui. Tem que ser maior do que aqui, menor do que aqui e menor do que isso aqui, né? Certo? Fizemos as contas aí. Então, o x tem que ser maior que π. E x tem que ser menor que 0. Bom, menor que 0, mas 0 e 2π é a mesma coisa, né? Que deu a volta completa aqui, né? Aqui começa no 0, 2π começa no 0 de volta. Então, pus aqui 2π. Então, o domínio x pertence aos reais, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x... Não, está errado aqui. Domínio da função x pertence aos reais, tal que π é menor ou igual a x. E x é menor ou igual a 2π. Então, x pertence aos reais, tal que π é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 2π. Determina o valor da expressão. O seno de 30 graus mais x mais o cosseno de 3x dividido pela tangente de x menos 15 graus mais a tangente de x menos 60 graus por 2. Quando o x for 60 graus. Então, substitua aqui no lugar do x, colocamos 60 graus. Então fica seno de 30 mais 60, mais cosseno de 180, menos 60, tangente de 60 menos 60, né? Que faltou graus aqui, né? Então, seno de 90 graus, aqui ó, 30 mais seno dá 90, cosseno de 180, tangente de 45, faltou graus aqui, e a tangente de 0 aqui, né? Então, o seno de 90 é 1, o cosseno de 180 é menos 1. E a tangente de 0 é 0. Dividido por tangente de 45 é 1. 1 menos 1 dá 0. 0 por 1 dá 0. Então, isso é a resposta que dá 0, né? 0. Qual é o valor da expressão? Y igual a cosseno de 9π sobre 2 menos a tangente de 3π menos a tangente de 9π sobre 4. Se eu multiplicar o π por 180 aqui, dividir por 2, vai dar 810. Então, fica cosseno de 810 graus menos a 3 vezes a tangente de 540 graus, porque eu multipliquei o 3 vezes 180, menos a tangente de 405 graus. 9 vezes 180 dividido por 4, dá 405. Só que cosseno de 810 é a mesma coisa que cosseno de 90. 540 graus é a mesma coisa que 180 graus, né? 405 graus é a mesma coisa que 45 graus. O cosseno de 90 é 0. A tangente de 180 é 0, a tangente de 45 é 1, né? Mas aqui é menos 1, né? Então vai dar 0 menos 1, y igual a menos 1 a resposta. Determina o domínio da função, das funções, tangente de x mais 60 graus. Veja uma coisa, a tangente, ela não existe quando a tangente de 90 graus. Então x mais 60 tem que ser diferente de 90. Então, o domínio da função é quando o x tem que ser diferente, a tangente de 90 graus. Então, x mais 60 tem que ser diferente de 90 graus. X diferente de 90 menos 60. X diferente de 30.
Então o domínio dessa função é x pertence a R, tal que x é diferente de 30, mais kπ vezes 180, né? Aliás, esse π aqui não é kπ, né? É x diferente de 30 graus, mais k que multiplica 180 graus. Aqui. Com k pertencente a z, k pertence ao número inteiro, né? Certo? Então, de meia e meia volta, no caso, né? Diferente de 30 graus, depois diferente de 210 graus, e assim por diante. Determina o valor da expressão seno de 330 graus mais o seno de 450 graus dividido pela tangente de 120 graus vezes o cosseno de 210 graus. O seno de 330 é menos 1 meio. O seno de 450 é mais 1. A tangente de 120 é menos raiz de 3. O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Então fica 1 meio. Ó, 1 menos 1 meio é 1 meio. Raiz de 3 menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2 dá 3 meios. Simplifica esse 2 com esse 2 aqui no denominador. A resposta dessa expressão aqui é 1/3. 1/3. Sejam x e y dois números reais, tais que x mais y é igual a π sobre 2 e x menos y é igual a π sobre 6. Calcula o valor de m, sendo que m é igual a seno de x mais seno de y. O m é igual a seno de x mais seno de y, dividido por cosseno de x menos cosseno de y. Então fizemos aqui um sistema de equações. X mais y igual a π sobre 2 e x menos y igual a π sobre 6. Somando os 2x, fazendo por eliminação aqui, 2x elimina o y, mais menos y eliminou. Então 2x aqui, somamos, igual a π sobre 2 mais π sobre 6. Fazendo as contas aqui, fica 2x igual a 3π sobre 6 mais π sobre 6. Fazendo as continhas até o final aqui, x igual a π sobre 3. E fazendo as contas aqui, se x é igual a π sobre 3, fizemos as contas aqui, o y deu π sobre 6 aqui, ó. Y é π sobre 6. Então fizemos as substituições aqui. Seno de π sobre 3 mais seno de π sobre 6, dividido pelo cosseno de π sobre 3 menos o cosseno de π sobre 6. Π sobre 3 é 60 graus, então o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 graus é 1 meio, o cosseno de 60 graus é 1 meio, o cosseno de 30 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Fizemos as continhas aí, né? Veja uma coisa, aqui nós eliminamos o denominador, aqui em cima, aqui também é o mesmo denominador, podemos eliminar, né? E aqui fizemos a racionalização, multiplicamos o numerador, essa resposta já estava boa, mas multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, para eliminar essa raiz aqui embaixo. Eliminamos a raiz e eliminamos um monte de coisa, né? Então veja uma coisa, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Pelo conjugado do denominador. Então chegamos na resposta que m é igual a menos 2 menos raiz de 3. Beleza então? Tchau, até a próxima.